Estamos aqui no Spirit Summit com mais um podcast. Hoje eu recebo ela, que é fundadora da ONG Educar Mais. Estamos aqui que tem mudado a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. É um enorme prazer receber você aqui, Carol. Carol Santos, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, vai ser um prazer estar com você hoje. Que bom. Eu vou começar perguntando, matando a curiosidade aqui, pela pesquisa, pela stalkeada que eu fiz na sua trajetória, vi alguma sempre ligada à sua vida ao terceiro setor. É isso mesmo? Como começou essa trajetória sua nessa jornada do terceiro setor? Então, na verdade, eu comecei como voluntária. Comecei com 14 anos sendo voluntária de iniciativas no Rio de Janeiro, como orfanatos, projetos sociais. Mas eu moro num território de periferia chamado Complexo de Chapadão. É uma comunidade, é um complexo de comunidades no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E lá, infelizmente, tem pouquíssimas organizações sociais e atuação do terceiro setor. E quando eu fui crescendo, né, que eu só tinha 14 anos, né, então estava ali entrando no ensino médio, entendendo aquilo que eu queria fazer. E aí, em algum momento, assim que eu entrei na universidade, na verdade, aos 19 anos, eu comecei a fazer algo dentro do meu território relacionado à leitura. Então, na verdade, eu hoje me entendo como empreendedora social, entendo todo o ecossistema que eu estou envolvida, mas quando eu comecei propriamente, eu não tinha noção da magnitude, da importância como um todo. Eu sabia que eu queria fazer pelo meu território. Então, eu comecei com um acervo de livros para incentivar a leitura de crianças e adolescentes em 2017. Nossa, que bacana. Carol, 14 anos é uma criança ainda, né? Teve alguma história que te inspirou, alguma pessoa que te inspirou, sua família? Porque a gente olhar para o terceiro setor, para a ONG, não é todo mundo, né, que tem esse olhar, principalmente aos 14 anos. Como é que foi esse início? Assim, teve alguma inspiração? Olha, eu sou a filha mais velha de 5 irmãos e tinha um projeto social que ele parou de funcionar, assim, eu tinha 6 anos quando ele começou, ele durou uma média de talvez 5, 6 anos, foi o meu primeiro contato com ONG, e aquilo para mim foi crucial, assim, tanto para minha perspectiva, que sempre quis ajudar as pessoas, já era um pouco da minha personalidade, né? Mas já eu acho na que essência já da Carol. Estava na essência, mas eu acho que eu encontrei mais velha, não com 14, mas com 18, eu encontrei pessoas que acreditavam. Porque, assim, você tem um pensamento muito diferente de crianças da sua idade, adolescente, não é uma coisa nem sempre positiva dentro de um contexto ali de adolescente, né? Então, as pessoas achavam que eu era meio estranha, né? Sofri um bullying ali. E aí, quando eu fiz 18, que eu fui num programa de aprendizagem, fui jovem aprendiz, eu tive educadores que, quando eu comecei a falar sobre as minhas ideias de projeto social e de como eu queria fazer, eles me apoiaram, eles olharam para mim e falaram: não, se você quer fazer, você consegue fazer. Então, eu acho que, para mim, o que fez com que eu permanecesse e desenvolvesse mesmo, no primeiro momento, foi as pessoas acreditarem em mim, né? E algumas pessoas em específico, e também minha família. Minha mãe, ela sempre apoiou, e o meu pai também, assim. É claro que todo mundo fica meio receoso, né? Poxa, você vai largar uma trajetória tradicional para fundar uma ONG, será que isso vai dar certo? Acho que não. É porque sempre o trabalho social, as pessoas não ligam ao financeiro, né? Tipo, você vai passar uma vida ajudando as pessoas e para você nada, né? Então as pessoas ainda têm esse preconceito ali da ONG, do trabalho social envolvido. E você está muito envolvida com o Educar Mais. Fala pra gente como é que funciona essa comunidade, que eu vi que é uma comunidade ali sobre o Educar Mais. Conta pra mim como é que começou essa ONG. Então, o Educar Mais, ele começa desse acervo de livros. Ele inicialmente era um coletivo, basicamente de mulheres. Não por uma escolha racional, assim, foi mais porque as meninas se envolveram. E a gente começou a iniciativa fazendo encontros mensais.
Só que a gente percebeu que para a gente gerar realmente impacto no território, a gente não dava para fazer algo pontual, a gente teria que ter ali uma estrutura de organização. E aí, 2017, 2018, a gente foi para um espaço de uma associação de moradores na comunidade, perdemos esse espaço, participamos de mentorias para estruturar a organização, né, desde missão, visão, valores, o que definitivamente a gente vai fazer, quais vão ser os projetos. E aí, em 2019, a gente consegue comprar um espaço, uma casa, dentro do território, que, na verdade, era uma casa caindo aos pedaços. As periferias do Rio, né, tem uma característica que eu não conheço aqui bem, Vitória. As casas são muito coladinhas, né, tem poucos espaços. A especulação imobiliária é absurda até na favela. E a gente não tinha muitos espaços. A gente conseguiu essa casa, muito na insistência. E, enfim, toda caída aos pedaços. E todo mundo falava, caraca, como que você vai reformar agora? Na época tinha 21 já. E aí eu falei, não sei como eu vou reformar, mas eu vou conseguir reformar esse espaço. Sei que eu vou, né? Eu sei que eu vou. Não imaginava como. Só que aí, na pandemia, a gente começou a entregar cestas básicas. Por uma questão de ajuda humanitária mesmo, porque não era nosso viés, né? A gente não é uma ONG assistencialista, a gente trabalha com projetos voltados para a educação. E acabou que quem financiava essa campanha no Rio de Janeiro era o Luciano Huck. E aí a gente acabou que a gente foi descoberto por uma, tipo, caça-talentos. Sim, sim. E a gente participou do processo seletivo, não foi uma indicação direta, né? A gente fez ali todo o processo, foram mais de 3 meses de processo. E a gente acabou indo para o programa, o The Wall das bolas, né? Sim, tem a pergunta. Sim. E a minha vice-presidente, que também encontrei no Jovem Aprendiz, que é super jovem também. Ela é só um pouco mais velha do que ela tem 28 hoje. E aí a gente foi para o programa. Com a participação do programa, a gente consegue reformar esse espaço. Então, atualmente, a gente já tem CNPJ, a gente tem projetos de alfabetização, audiovisual, arte, inclusão digital, capoeira, projetos voltados para a literatura. Tem um espaço que não é tão amplo, né? É uma casa, mas tem uma biblioteca comunitária, tem uma sala de computadores, tem uma sala de aula. E que é muito significativo para as crianças. Eu acho que, como o projeto social que eu participei na infância, lá com 14 anos, eu tenho certeza que Educar Mais, para muitas crianças que começaram a Educar Mais com 6, agora tem 12. A gente tem jovens agora já de 19, 18 anos, que já estão na universidade. Então, a gente acredita que, através do nosso trabalho, a gente vai conseguir potencializar o surgimento de novos talentos dentro do território. Eu falo que eu fui uma exceção dentro de um contexto de muita violência e de poucas oportunidades. Eu não vou falar para você que todo mundo vai conseguir seguir até a mesma trilha, porque não é assim, né? A gente fala que é uma sequência de oportunidades, de escolhas. E a gente nem sabe, na real, quando a gente é muito jovem, qual é a consequência definitiva daquela escolha, né? É verdade. A gente vive muito presente. Eu, particularmente, nunca projetei tanto como de tudo que aconteceu comigo nesses anos. Mas aconteceu, mas eu quero oportunizar, através de educação e cultura e tecnologia, que essas crianças tenham essas oportunidades também. Eu sempre falo, eu sempre fui envolvida em projetos sociais aqui na minha cidade, mas eu falo que até para fazer o bem dá muito trabalho. Eu falo que não deveria ser assim, né? Porque assim, é tanta gente disposta, né, a mudar a realidade de algumas pessoas, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente tem muito mais trabalho para fazer isso do que para fazer as nossas coisas. Então, assim, não é fácil fazer o bem nesse país. Carol, eu vi também que vocês estão muito ligados à tecnologia. Isso está acontecendo dentro do Educar Mais, essa inserção da parte tecnológica, da inovação. Como isso surgiu ali para vocês? Então, a gente sempre... Eu sou formada em pedagogia, mas eu falo que minha formação ela não é uma formação convencional. Eu não sou uma educadora convencional. Eu sempre busquei novas metodologias, o que estava acontecendo no mundo que eu poderia colocar ali para que as crianças tivessem acesso, já que muitas das vezes o processo natural é que a gente seja o último a saber, né?
Então, eu começo sempre muito aberta a novas metodologias. E aí, quando veio a pandemia também, a gente percebeu que eu era muito focada em literatura. Incentivar a leitura, alfabetização, produção artística. Só que as minhas crianças não sabiam ligar um computador. Eu falava, caramba, como assim? Elas vão para o mercado de trabalho e elas não têm um computador em casa. Hoje o uso do celular é muito mais universalizado do que o computador. Né? A gente começou com o computador, eu comecei com o computador antes do celular. E eles não sabiam nem ligar, não sabiam que era um navegador. E é claro, né, que hoje eu não consigo atender todo o território, mas eu falei assim, alguma coisa a gente precisa fazer em relação a isso. E aí eu comecei a estudar, consegui um apoio para montar uma sala de informática e a gente começou a desenvolver. Só que o nosso desenvolvimento lá, com o uso da tecnologia, ela não é só propriamente o uso do computador. Então, por exemplo, as crianças da alfabetização fazem lógica de programação utilizando games. Olha, Que caramba. é uma plataforma, se chama Coding. É uma plataforma que é usada muito nos Estados Unidos, que já é traduzida para o português, e que não é usada, em grande maioria, nas escolas públicas. E eles têm acesso a isso antes mesmo de aprender a ler e escrever. As nossas crianças do audiovisual, por exemplo, elas aprendem desde o roteiro, mas elas também pegam a edição. Então, elas usam o computador para editar o vídeo. A gente tem as crianças do sábado, que é de inclusão digital, que é o intensivo que a gente tem de 9 às 5, são várias turmas, né? No qual eles aprendem a fazer jogos. Então, assim, na verdade, a gente explorou essa possibilidade tecnológica, trazendo tudo que há de inovação mesmo nos processos de aprendizagem e colocou na nossa prática. Além disso, né, a gente se envolveu com blockchain, que aí já é um ecossistema... Aí é super inovação, né, tipo, para a comunidade. Sim, porque algumas pessoas até, quando a gente fala de inovação, tecnologia, eu já escutei de que a última coisa que a gente deveria pensar é necessariamente isso, porque as necessidades básicas muitas vezes não é atendida. E eu concordo que, na verdade, essas necessidades básicas, elas é um direito que é negligenciada pelo Estado, mas que não nos limita de pensar e refletir sobre outras coisas que estão acontecendo no mundo. Com certeza, na verdade, tem outras pessoas que podem atender também a necessidade básica. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Sim. Então, eu acho que o que vocês fazem relacionado à tecnologia é oportunizar o que tem acontecido no mundo, né, nas escolas privadas, para dar oportunidade para as crianças que estão na comunidade, que nem sempre a tecnologia ela é inclusiva. Né? Não tem sinal de internet para todo mundo. Então, você dá essa oportunidade. Eu falo que a tecnologia hoje ela iguala as pessoas, porque as pessoas que querem aprender e têm acesso à internet, você consegue adquirir um conhecimento. Sim. E eu acho que vocês fazem isso muito bem ali na comunidade de vocês, no Educar Mais. Eu fiquei impressionada mesmo com a estrutura que vocês têm relacionada à tecnologia lá. Mas, assim, dá um spoiler do blockchain aí para mim. Eu não sou especialista nesse assunto, mas como isso entrou aí no Educar Mais? Então, blockchain, eu, na verdade, entrei nesse ecossistema através de jogos que utilizam blockchain na sua infraestrutura. Blockchain assim, fazendo uma explicação rápida, é uma rede de dados. A gente fala que é uma corrente de dados, no qual você consegue registrar qualquer coisa em rede. E ela permite que isso seja feito com segurança, transparência, tem a questão da rastreabilidade também. E surgiu vários jogos, teve um boom em 2021 de jogos NFTs que utilizam essa tecnologia para a geração de renda. E aí tinha um jogo muito popular na Venezuela, que era o Axie Infinity. E quando ele chegou no Brasil, tinha uma galera querendo fazer e chegar nas periferias. E eles são da Bahia, que é a Play for Change, mas eles me conheceram através do Luiz Haddad, no Rio. Luiz Haddad é um grande articulador. Maravilhoso. E a gente começou a conversar de como a gente poderia fazer isso no território. Então, eu conheço o ecossistema de blockchain através de um jogo que ganhava cripto para poder fazer vou colocar assim, né? Não era um projeto
a gente envolve muito blockchain e criptomoedas com algo negativo e de golpe. Na verdade, não tinha essa pegada. A parada da questão do jogo, né? O objetivo do jogo não era só geração de renda, ele tinha toda uma filosofia. E eu começo ali a entender sobre. E eu acho que a virada de chave para mim, para definitivamente mergulhar nesse ecossistema e construir projetos utilizando o blockchain para gerar impacto social, foi num evento que teve no Rio, em 2022, ano passado, em março. E quando eu cheguei lá, não tinha quase nenhuma mulher, quase nenhuma pessoa negra. E eu falava, como assim, né? Todo mundo está falando sobre como esse ecossistema tem muito dinheiro para investir em negócios, como vai gerar muita oportunidade de trabalho, mas acho que minhas crianças, meus adolescentes não sabem nem do que cadê esse dinheiro, né? Que eu não tenho acesso. E aí eu começo ali nesse evento, tive a oportunidade de falar nele sobre o projeto que a gente estava desenvolvendo com o jogo, e a partir dali eu comecei a me envolver, participar dos eventos, a me conectar com essas empresas relacionadas à blockchain. Lancei uma coleção feita por crianças de NFT, que foram vendidas mais de 300 NFTs, que gerou um cartão alimentação para a família no final do ano passado. Que bacana! Foi muito legal. Também participei de uma iniciativa global voltado para a inserção de mulheres na tecnologia. Eu fiz a parte de coordenação. Foram 100 mulheres online, numa formação de 8 semanas, do que era blockchain, quais oportunidades que esse ecossistema tem. E agora, nesse segundo semestre, eu participei de uma ativação em organizações sociais, porque falar de tecnologia para territórios de periferia é um desafio, né? Então, a gente estava ali preocupado em sobreviver e como refletir sobre inovação. Tem como. E aí eu fui nessas organizações e é desafiador. Não vou falar para você que tecnologia e, vou botar assim, as desigualdades sociais, elas ficam ainda mais evidentes quando entra a tecnologia, né? Eu fui num território no Rio de Janeiro, que a gente chama de... Ele tem um nome específico, o território, que é as Casinhas, mas eles ficam na beira de um valão, na Baixada do Rio, e lá só tem 2 pontos de internet na comunidade inteira. Então, como falar de tecnologia se a galera lá, muitos deles nunca nem viram um computador? Se viu um computador, foi no atendimento do UPA, mas nunca tiveram contato. É uma realidade que para algumas pessoas é bem distante, né? Assim, Sim. A gente não tem essa noção, né? Não tem essa noção. Eu, na verdade, sempre me surpreendo com os desafios. Apesar de morar num território de periferia, eu falo que existem camadas de pobreza. Existe uma classificação de privilégios que não são privilégios, mas que na prática ali das relações acabam sendo, né? Então, às vezes você ter uma família minimamente é um privilégio, você ter acesso à escola é um privilégio, você ter um celular que às vezes é da sua mãe, mas ela deixa você usar, já é considerado algum tipo de privilégio. Então, coisas que fora daquele contexto é natural. É bem natural, né? É natural. E a gente não imagina, né, que fora desse contexto exista essa realidade, onde exista só 2 pontos de internet numa comunidade e que as pessoas hoje não têm acesso a computador, a nenhum celular. A gente que tem esse privilégio, a gente às vezes não tem acesso a toda essa informação. Mas eu também vi uma novidade aí da ligação com o Unicef. Conta pra gente aí essa novidade. Qual é o projeto? Sim, então, de 2021 para cá, a gente desenvolveu alguns projetos, né, voltados para blockchain, mas o principal foi as metodologias. Como eu sou pedagoga, né, a minha raiz é metodologia, proposta pedagógica. Tem todo um processo, né? Eu, na verdade, a didática também. E como a gente fala de um assunto tão complexo para territórios que às vezes exatamente não tem o básico, né? Então, a gente começou a adaptar a linguagem, desenvolvemos alguns projetos que deram super certo, como essa formação de mulheres. Tive a oportunidade também de organizar alguns eventos no Rio de Janeiro voltados para territórios de periferia, bootcamps relacionados à tecnologia, e evento também de mulheres, só para mulheres. E com a Unicef foi mais ou menos isso. Eles viram o nosso trabalho relacionado à capacitação de jovens e a gente vai ser o primeiro
programa da Unicef, eles têm uma iniciativa chamada UMIO, que é UMIO, que é 1 milhão de oportunidades, que é um programa global que desenvolve voltado para a juventude e capacitação. E eles vão ter a sua primeira capacitação voltada para blockchain Web3. E a gente vai prototipar esse projeto no Chapadão. Vai ser uma formação ali de 4 meses, de meninas de 14 a 24 anos. A aula inaugural é sábado agora. Olha, que legal. Já vai começar. Mas assim, a gente não vai falar só sobre blockchain, infraestrutura, termos técnicos. Não é exatamente isso só a proposta. Na verdade, a ideia é falar de empregabilidade, é falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional e de como esses conceitos interdisciplinares se correlacionam com a tecnologia e de como isso pode ajudar na formação dessas meninas. Então, a ideia é que essas meninas e mulheres que participem da formação tenham ali sua estrutura mínima para buscar oportunidades dentro da área da tecnologia, caso elas queiram, né? E a gente vai ter ali um processo de continuidade, ou até mesmo despertar para outras áreas, né? Sim. Então, a Unicef vem como parceira, é um protótipo, então a ideia é que, dando tudo certo, porque vai dar, né? Vai dar, com certeza. A gente testando a metodologia, provando o resultado, é escalar. Tem essa probabilidade de escalar para todos os estados que tem Unicef no Brasil como uma alternativa de capacitação. Que bacana. Eu achei incrível esse projeto também. Carol, a gente sabe que uma demanda muito grande, você tocou no assunto aí, é a questão do autoconhecimento aí dessas jovens, né? A fase de adolescência, pré-adolescência, é uma fase, a gente já passou, né? É uma fase de uma transição bem complicada, principalmente eu acredito que os jovens das comunidades, né? Eles precisam de ser direcionados, né? Que enxerguem um futuro com um propósito melhor, né? Quando eu ajudava e eu tinha alguns jovens que estavam ligados ali num orfanato que eu administrava, eu tinha um preconceito de mim mesma, porque eu era privilegiada. E eu não conseguia me conectar com eles, porque eles falavam, cara, que essa menina que está querendo ajudar a gente, se ela não sabe da dificuldade que eu passo? E eu acho bem difícil a gente se conectar com um jovem dessa forma, quando você está em outra posição. E quando eu vejo você que vem da comunidade, que mora ali, que morou ali por muito tempo, você sente que você consegue se conectar com eles de uma forma mais fácil? É a mesma linguagem? É a mesma dificuldade? Como é que foi isso aí, Carol? Olha, eu consigo me conectar, mas também tem desafios. Eu acho que a juventude, apesar de ser jovem ainda, né? Mas Sim. a adolescência de hoje é uma adolescência que cada vez criam distâncias, né? A gente tem ali a tecnologia que vem, nos ajuda em vários aspectos, mas também criam distâncias, né? E eu falo que tem essa questão da conexão, por morar no território. A questão da linguagem também influencia, né? Porque não é utilizando uma linguagem rebuscada, é a mesma linguagem que eles usam, eu uso para falar com eles. A gente tem uma relação, as crianças principalmente do Educar Mais, uma relação de afeto. E como a minha trajetória, ela parte da mesma origem, eu acredito que isso faz com que eles se conectem também, né? Então, eu vivi e vivo os mesmos desafios, ou já passei pelos mesmos desafios, né? É claro que quando a gente está numa posição de que, por exemplo, que é muito distante, tá? Até você ir para um estado do lado. Você foi para São Paulo, você foi... não, mas eu acho que você conseguiu, mas eu não vou conseguir, né? Então, a partir do momento que traz essas conquistas, muitos deles ficam com resistência, de achar que não é pra mim, mas é uma questão de autoestima também, tá? Eu demorei muito, eu falo que a autoestima do jovem de periferia, ela é bombardeada desde muito cedo, né? A gente é classificado como um jovem que não tem perspectiva, um jovem que muitas vezes é violento, ainda mais carioca, né? Sim. Que aí o carioca tem o estigma do carioca, que é agressivo, que fala alto, que é malandro. E aí acaba que isso afeta muito a nossa autoestima até para estar nos espaços. Então, por exemplo, hoje tem espaços no Rio de Janeiro, lindos, né? Museu da Manhã, Museu de Arte Moderna, tem várias universidades, campos incríveis que os meus jovens têm receio até de pisar. É Que mesmo? eu também tinha.
É por uma questão de autoestima mesmo, sabe? De não achar que tá com a roupa apropriada. Que é de não pra achar ele, né? que é pra eles. Mas também porque existe um olhar diferenciado, sim. Você pode não ter olhado com um olhar diferenciado, mas a gente já tá tão acostumado, a gente fala que a gente fica na defensiva. Eu vou te dar um exemplo, que por isso essa resistência, a gente fala que é uma casquinha que cria, né? De ficar na defensiva o tempo inteiro. Eu fui levar minhas crianças no zoológico no Rio de Janeiro, que é dentro da Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista é pública, né? Então tinha várias crianças. Só que quando você entra no bioparque, é um espaço pago. E a gente conseguiu uma doação e levou as nossas crianças. Tinham pais que tiravam as crianças deles de perto das nossas. Sério? Então assim, por exemplo, tem um que ele é super agitado. A gente estava naquela parte dos papagaios e ele estava lá brincando, falando, criança, conversando com eles. E aí o pai mandava o filho guardar o celular. Inimaginável uma coisa assim, dessa, né? Era nitidamente um passeio, a gente estava uniformizado, as crianças estavam uniformizadas. Tipo assim, tinha ali um contexto de um passeio cultural. E aí, enfim, a gente teve que, minha coordenadora, teve que se segurar assim, ficar bem, pra não... É a realidade, não dá pra gente dizer que isso não existe, né? E aí acabou que eles nem perceberam muito, assim, um Sim. ou outro, mas acaba que isso afeta, sabe? Porque amanhã depois ele, não vou, porque se eu for, vão me olhar desse jeito que me olharam naquele momento. Então, enfim, é bem complexo. Eu entendo, acredito que seja complexo, mas acredito também que é esse bate-papo, é essa discussão que a gente sempre leva e sempre que as pessoas falam que existe isso, porque não é esconder, é mostrar, para que as pessoas vão aprendendo, assim como a gente tem aprendido sobre o preconceito racial, né, sobre a discriminação racial, sobre vários preconceitos com mulheres, sabe? É a conversa, é o diálogo que eu acho que traz aprendizado para a gente e não esconder um assunto que é difícil falar. Hoje a gente precisa dizer, eu já fui preconceituosa pela ignorância, né? Às vezes a pessoa é ignorante, às vezes a pessoa não sabe a realidade do outro. Então eu acho que a gente mostrar isso é muito importante. A gente vai caminhando agora para os 5 minutos finais, Carol, e eu gostaria muito assim de você, que você desse um recado assim para os jovens que querem, né, participar, olhar, ter um outro olhar sobre o progresso mesmo deles como estudantes, como futuros empresários, como futuros, o que eles desejam ser aí como profissionais, né? Dá um recadinho para eles, como é que eles podem chegar aí, igual você aqui hoje, tão nova e abrangendo tantos corações. Olha, eu sempre falo que estar em constante movimento. Apesar de a gente estar com o celular na nossa mão, tem um algoritmo que vai definir muito o nosso acesso. E às vezes tem uma oportunidade na rua de trás da nossa casa, ou uma conexão significativa que a gente teria, e a gente não tem. Porque apesar de a gente ter muita informação na palma da mão, a gente acaba ficando preso numa bolha. Então é olhar para o lado, ter autonomia de pesquisa, porque, por incrível que pareça, cada vez mais a gente, apesar de ter o Google aqui na nossa mão, a gente nem sempre utiliza isso durante a nossa formação, né? Então, o que eu não sei, eu vou pesquisar para saber. Eu não vou deixar passar. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas antes do uso do celular em massa, a gente olhava uma coisa e ficava pensando, como que isso surgiu? Sim. Que ano que isso foi construído? E a gente agora, com o uso do celular, a gente pensa assim, que ano que foi construído? Eu vou pesquisar depois. Eu vou olhar depois. Eu vou salvar esse número depois. Vou entrar em contato depois. Eu acho que quando eu falo isso porque convivo com os meus jovens, e às vezes a gente deixa uma oportunidade passar, que pode ser significativa para vocês, né, para os jovens, por conta dessa facilidade de acesso a todo momento. E também ter não só uma perspectiva profissional, mas também social, de responsabilidade social. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar isso,
olha, você vai ser um advogado, pode ser um médico, um repórter, mas que você sempre tenha ciência da sua responsabilidade como cidadão, que você faz parte de um universo, de uma cidade, de um estado, de um bairro, de uma família. Rua, de uma família, que eu acho que falar que vou mudar o mundo, é claro que tem essa possibilidade, mas você mudar a sua realidade, às vezes, dentro da sua família, na sua rua, já é importante. Então, é você olhar essa perspectiva da responsabilidade social e trazer isso para você, porque eu falo que a responsabilidade social, ela contribui muito para a sua formação profissional. Carol Santos, muito, muito, muito obrigada pelo nosso podcast aqui de hoje. Você está indo agora para a palestra ali do palco principal. A gente fica muito feliz de te receber hoje aqui, viu? Seja muito bem-vinda mesmo no Espírito Summit. Muito obrigada.